Olá! Nessa primeira aula, iremos falar sobre os gêneros literários que a Bíblia usa para transmitir a mensagem a nós e a importância de estudarmos cada gênero literário para que possamos interpretar de forma correta cada passagem e cada livro que a Bíblia nos apresenta. Hoje iremos ver apenas 2 dos 7 gêneros literários. Nas próximas aulas veremos os demais. Bem-vindo ao meu canal Fortes Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e essa é a aula de número 1. Se você tem alguma dúvida que surjam durante o curso, ou se você tem alguma pergunta específica sobre alguma das aulas que você irá assistir, ou até mesmo se você está em Cuiabá, Mato Grosso, se você mora em Cuiabá e gostaria de participar presencialmente dessas aulas, me mande uma mensagem no Instagram, Célula Ametur. Veja abaixo na descrição do vídeo, você vai ver lá o link, ok? Então vamos à aula. Então, iniciaremos a nossa aula hoje com essa pergunta: o que é a Bíblia? Muitas pessoas começam a ler a Bíblia e logo desanimam porque não conseguem entender, às vezes a linguagem que é difícil, ou às vezes a mensagem que demanda uma certa interpretação, e é por isso que essa aula foi feita para que nós possamos juntos aprendermos mais sobre a Bíblia. E entendermos a palavra de Deus na profundidade que ela é. Quero trazer para vocês aqui algumas curiosidades sobre essa palavra de Deus que nós chamamos de Bíblia. Então, como vocês veem aí ao lado, a primeira curiosidade é que a Bíblia são 66 livros compilados no cânon da igreja primitiva. Então, na igreja primitiva, logo quando Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, os discípulos se reuniram e começaram a juntar as cartas dos apóstolos e os relatos, e na igreja primitiva, 100 anos depois, houve um cânon, que é uma reunião onde colocaram juntos todos os livros que eles entenderam como sendo inspirados por Deus, e esses livros são 66 livros. Além disso, vários gêneros literários estão presentes na Bíblia. Como nós vamos ver hoje, 2 gêneros, mas no total são 7. Também a Bíblia foi escrita em 3 idiomas que não mais existem hoje. É o aramaico, o hebraico antigo, hoje é falado o hebraico em Israel, porém é o hebraico moderno, aqui na Bíblia era o hebraico antigo, e o grego koiné, que não é mais falado hoje na Grécia. A Grécia hoje fala o grego moderno. Além disso, outra curiosidade, são 40 autores ao total que escreveram a Bíblia, que nós temos hoje, num período de 1.300 anos de história. Então, como nós estamos vendo, são 66 livros escritos em 3 idiomas diferentes por 40 autores que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, e mesmo assim a Bíblia não se contradiz. Isso é a maior prova de que a Bíblia não foi escrita por homens, mas ela foi escrita por homens, sim, escrita literalmente por homens, porém inspirada por Deus. É impossível que um homem comece esse trabalho e outro, em questão de 2.800, 3.000 anos depois, continue aquela ideia com revelações verdadeiras que se cumpriram, com profecias que se cumpriram. É impossível isso ser uma obra humana. Veja aqui, ao lado, essa imagem mostra todas as concordâncias que a Bíblia tem, de todos os livros. Então, um livro, Gênesis, que é o início, ele fala algo que concorda com o livro lá na frente, que foi escrito muitas vezes há centenas de séculos depois. Então, isso mostra que a Bíblia não foi escrita por homem, ela não é um livro qualquer, mas ela é a palavra de Deus aqui deixada para nós, para que nós possamos entender o que é esperado de nós e entendermos como servir melhor esse nosso Criador. Então a Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus. Então aqui nós começamos com essa pergunta: Afonso, quantos gêneros literários a Bíblia tem? E como nós devemos ler cada um deles para melhor entendermos a mensagem que Deus quer nos passar? Então a Bíblia tem 7 gêneros, nós vamos ver aqui os gêneros dela. O primeiro é o gênero profético, nós vamos falar em detalhes sobre esse gênero nessa aula. O segundo gênero é a narrativa, também iremos falar nessa aula. O terceiro gênero é a poesia, o quarto é a sabedoria, o quinto gênero literário são gênero de cartas, o sexto é leis e o sétimo, parábolas. O poesia, sabedoria, cartas, leis e parábolas iremos ver na próxima aula. Hoje iremos focar nos gêneros literários proféticos e narrativos.
Então, iremos começar com o gênero profético. Esse é o primeiro gênero que a Bíblia utiliza. Lembrando que o gênero literário da profecia, o gênero profético, ele usa bastantes palavras figurativas. Então, nós não podemos interpretar ao pé da letra o que o profeta está dizendo. Nós temos que entender espiritualmente o que está sendo transmitido ali através daquela profecia. Vamos dar um exemplo aqui em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 e 2. Diz assim: João, na ilha de Patmos, narrando, né? Ele está tendo a visão do Apocalipse. Ele diz: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. A Babilônia, ela era um império que existiu em 500 a.C. João está escrevendo aqui 500 anos depois que a Babilônia como império não existia mais. O poderio ali, o império que atuava na época de João era o Império Romano. Então, por que João está dizendo caiu a grande Babilônia? Por que Deus está usando, revelando a João esse cenário de uma grande Babilônia? Não é a Babilônia original, não é aquela Babilônia de 500 anos antes de Cristo, mas aqui Deus está usando essa palavra Babilônia como um exemplo de todos os países e governos poderosos que dominam a Terra. Hoje nós podemos entender que a Babilônia pode ser os Estados Unidos, pode ser a China, pode ser a Rússia, países que têm armamento poderoso, países que, de uma certa forma, comandam o planeta hoje, né? Comandam o governo mundial. Então aqui, nesse gênero literário de profecia, aqui não está falando literalmente da Babilônia, que existiu há 500 anos antes de Cristo, mas sim de todos os governos poderosos. E todos eles irão cair quando Jesus voltar, porque essa é uma narrativa do Apocalipse, que vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então todos esses poderes da terra, seja Estados Unidos, China, Irã, seja quem estiver no auge na época, todos esses poderes irão cair como a Babilônia caiu há 500 anos antes de Cristo. É essa a mensagem é assim que nós devemos ler esse gênero literário profético. Amém? O segundo gênero literário que eu quero trazer para vocês é o gênero narrativo. Esse é o gênero mais comum na Bíblia, onde a maioria das passagens que nós vamos ler na Bíblia juntos, elas são do gênero narrativo. E esse gênero narrativo, nós temos que considerar 4 pontos importantes, 4 pontos essenciais para não interpretarmos errado quando nós lermos passagens narrativas na Bíblia. Então vamos ver os 4 pontos. O primeiro ponto é levar sempre em consideração o contexto. Nós temos que sempre lembrar que existe um contexto quando estamos lendo algo narrativo. Muitos cristãos interpretam passagens erradas porque não levam em consideração o contexto, não levam em consideração o que está acontecendo na história, e pegam somente aquele versículo isolado e aplicam conforme acham que devem aplicar, mas na verdade esse versículo ele tem um contexto que deve ser respeitado. Vamos ver um exemplo clássico que eu vejo em várias igrejas, vários irmãos comentando e falando sobre esse versículo, que é o versículo de Atos, do livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esse é um versículo usado por muitas pessoas, muitos pastores e pregadores falam no púlpito, irmão, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus. E na verdade não é uma promessa de Deus. Porque se fosse promessa, seria um gênero profético, de profecia. Mas aqui é um gênero narrativo. Nós temos que levar em consideração o contexto. Veja aqui a foto ao lado. Eu vou explicar para vocês o contexto de onde veio esse versículo. Paulo e Silas estavam presos na cadeia por estar pregando o evangelho. E diz a Bíblia que à meia-noite eles começaram a cantar hinos e a orar a Deus. Em vez de reclamarem, como muitos de nós faríamos, né, eles estão aqui louvando a Deus e agradecendo a Deus mesmo por estar nessa situação horrível, chicoteados, ali presos, esperando o julgamento no outro dia. Provavelmente iam ser executados no próximo dia.
E diz a Bíblia que veio um grande terremoto. Deus enviou um grande terremoto e abriu as cadeias. Todas as portas foram abertas. O centurião romano, ou na verdade centurião não, o soldado romano que estava ali cuidando de todos esses presos, percebeu que todas as portas se abriram e como estava escuro, ele achou que todos já tinham fugido. Então ele tirou a espada dele para se matar, porque ele sabia que o comandante dele não iria aceitar ele ter perdido todos aqueles presos, sendo que estavam sob o cuidado desse soldado romano. Mas Paulo viu o soldado romano e disse: não faça isso, ou seja, não se mate. Paulo está ali impedindo que ele cometa um suicídio, né, com a espada. Paulo diz: não se mate, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então ali Paulo teve uma revelação de Deus para aquele centurião romano. Nós não podemos pegar esse versículo e aplicar nas nossas igrejas dizendo que todo aquele que crê, Deus vai salvar a sua casa inteira, o seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, sua esposa. Não, isso não é uma promessa que Deus está fazendo. Aqui, esse versículo, ele tem que ser lido de acordo com o contexto. E o contexto aqui é: Paulo recebeu essa revelação para dizer para aquele soldado romano. Então, para aquele soldado romano, sim, ele crendo, Deus, com certeza, porque é o que Deus revelou aqui para Paulo, salvou também a esposa dele, os filhos e todos mais que moravam na casa dele. Mas nós não podemos usar esse versículo como algo profético, porque esse gênero literário de Atos, principalmente Atos, ele é praticamente todo uma narrativa, ele não é profético. Apesar de ter sido uma profecia que Paulo recebeu, mas essa profecia foi para o soldado romano, não para todos nós aqui 2000 anos depois. Amém? Então é muito perigoso ler a Bíblia sem levar em consideração qual gênero literário está sendo usado, aqui no caso a narrativa. Então, recapitulando, levar sempre em consideração o contexto para nós interpretarmos corretamente as passagens bíblicas. Segundo ponto é levar em consideração a cultura da época, não só o contexto do que está acontecendo ali naquele capítulo, mas também da cultura da época em que isso foi escrito. Vamos ver um exemplo aqui no livro de João, capítulo 2, versículos 6 a 10, diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa, ou seja, ao cerimonialista, né? Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam trazido a água. Quer dizer, o cerimonialista não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Então o cerimonialista chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Então aqui o cerimonialista está dizendo para o noivo, dono da festa: geralmente a parte cultural nossa servir o vinho bom até que todos ficam embriagados e não sintam mais a diferença, daí sim a gente introduz os vinhos ruins, mas o Senhor fez ao contrário. Por quê? Então aqui mostra claramente, essa é uma passagem que mostra o primeiro milagre de Jesus, que é transformar a água em vinho, numa festa de casamento lá na vila de Canaã da Galileia. Aqui mostra claramente que Jesus transformou a água em vinho alcoólico, porque era parte da cultura em qualquer festa, tanto judaica como qualquer festa do Oriente Médio, todos lá usavam álcool, vinho com álcool. Então hoje muitas igrejas que querem abolir o álcool das igrejas, querem condenar o álcool, eles dizem que aqui Jesus transformou a água num suco de uva, ou que transformou a água num vinho que não tinha nenhum álcool. Mas na verdade isso é uma interpretação errônea, porque aí você está tirando totalmente do contexto cultural da época. É claro que Jesus aqui transformou a água em vinho com álcool, né?
justamente porque era parte cultural daquela época. Então, nós, ao lermos essas narrativas, nós temos que levar em consideração também a parte cultural para podermos interpretar de forma correta. Então, aqui um pequeno resumo, levar sempre em consideração o contexto e também levar em consideração a cultura da época. Terceiro ponto que nós devemos levar também em consideração, entender ao ler uma narrativa, é que nem as narrativas não têm como foco a parte geográfica ou histórica. Muita gente acusa a Bíblia e ataca a Bíblia dizendo que a Bíblia foi escrita por homens porque ela tem erros geográficos, erros de descrição de povos antigos que não existem mais e que não há nenhum relato da existência deles. Mas a verdade é que a Bíblia ela não é um livro científico, ela não é um livro geográfico ou histórico, e sim um livro de fé. Vamos ver aqui um exemplo. Números, capítulo 13, versículo 29, diz assim: os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. Hoje nós não temos, durante muitos anos, não tínhamos nenhum relato da existência desses povos narrados na Bíblia. Então muita gente atacava a Bíblia dizendo que ela era inventada porque esses povos amalequitas, heteus, esse povo não há registro nenhum da existência deles. Porém, como vocês veem aí na imagem, graças à arqueologia, principalmente em Israel, no século XIX, nós descobrimos que todos esses povos da Bíblia realmente existiram e deixaram relatos, alguns escritos e outros em forma de cerâmica e formas que comprovam que eles existiam, né? Então, muitos querem atacar a Bíblia, querendo interpretar a Bíblia como se fosse um livro histórico ou geográfico. Ela é um livro de fé apenas. Ela não está preocupada, a Bíblia, em nos esclarecer atos históricos ou geográficos. Então, resumindo, levar sempre em consideração o contexto, levar sempre em consideração também a cultura da época e lembrar que a Bíblia não tem o foco histórico ou geográfico, e sim de fé. O quarto ponto importante de ser levado em consideração ao ler uma narrativa é que uma narrativa interpreta a outra. Se você chega em alguma passagem e tem dúvida do que aquela passagem quer dizer, ou o que aquele problema significa, você pode usar um filtro que é a própria narrativa da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos fazer aqui, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, como vocês veem na imagem, Paulo, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus e ele ficou cego. E ele foi curado dessa cegueira, porém a Bíblia diz que ele reclama que tinha um espinho na carne, que toda vez que ele orava orava a Deus e pedia para que Deus tirasse esse espinho da carne, que era um mensageiro de Satanás que vinha atormentar ele. Então isso leva a várias especulações do que seria isso. Será que era um demônio que vinha atormentar Paulo nas noites? Ou será que era um resquício da cegueira dele, uma sequela da cegueira dele que ele queria que Deus retirasse? Muitas pessoas têm muitas teorias sobre isso. Mas aí, usando esse filtro, que é a própria narrativa, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, a pergunta é: onde mais é mencionada na Bíblia essa expressão espinho na carne? Então, se nós fizermos essa pergunta, nós vamos lá no livro de Números, capítulo 33, versículo 55, e a gente acha uma passagem curiosa. Ela diz assim: Deus dizendo para o povo de Israel: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, que terra que é essa? Terra de Canaã. Eu estou te dando essa terra de Canaã, diz Deus aqui. Se vocês não expulsarem todos os habitantes, todos os cananeus dessa terra que eu estou te dando, aqueles que vocês permitirem ficarem se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Opa, é bem parecido a expressão espinho na carne, espinho em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então aqui Deus está dizendo: expulsem todos eles, essa terra estou dando para vocês, judeus. Se vocês permitirem que eles vivam entre vocês, eles vão virar um espinho nas suas costas, um espinho na sua carne. E foi exatamente isso que aconteceu. Os judeus permitiram alguns povos continuar morando lá, achando que eles eram inofensivos, e no final esses povos
corromperam o culto a Deus, e é por isso que Israel sofreu muito, por muito tempo. Então, voltando aqui na passagem de Paulo, Paulo diz que ele tinha um espinho na carne. E a Bíblia mostra que espinho na carne pode ser povos ao redor que perseguem o povo de Israel, porque foi isso que aconteceu. Eles permitiram que esses povos morassem lá em Israel, não expulsaram eles, e nós vemos lá no Velho Testamento várias guerras entre esse povo, e principalmente os filisteus, os midianitas. Esses povos lutavam contra o povo de Israel constantemente, justamente porque quando eles invadiram a terra, eles não expulsaram esses povos de lá. E é exatamente isso que acontecia com Paulo. O espinho na carne de Paulo, eu creio que era a perseguição que ele sofria em todas as cidades que ele chegava. Em todas as cidades que ele chegava, ele pregava e tinha um mensageiro de Satanás, alguém que vinha acusar ele, dizendo que ele era um herege, que ele estava deturpando os ensinamentos judaicos, que ele estava criando uma religião que ia contra o imperador, porque a religião dizia que só Jesus era Deus, e no Império Romano era comum adorar o imperador como um deus. Então, esse espinho na carne de Paulo, eu interpreto, usando a própria Bíblia, como se fosse como uma perseguição que Paulo sofria em todas as cidades pelas quais ele ia pregar o evangelho. E é isso que a gente vê no livro de Atos. Ele sofreu apedrejamento, ele sofreu chicoteadas em praça pública, prisões. Então ele passou muito problemas e perrengues com várias pessoas diferentes em cidades diferentes, ou seja, tinha sempre um mensageiro de Satanás, sempre um filho do diabo que ia lá e brigava com Paulo e chamava as autoridades para prender Paulo enquanto Paulo estava pregando a palavra de Cristo. Então, essa é a forma que eu vejo correta de interpretarmos a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Veja então aqui um resuminho. Primeiro, levar sempre em consideração o contexto. Segundo, levar sempre em consideração a cultura da época. Não podemos tirar o versículo fora da cultura ou tirar o versículo fora de contexto. Lembrar que a Bíblia não é um livro histórico ou científico, mas sim um livro de fé. E lembrar que uma narrativa, ela muitas vezes interpreta outra narrativa. Isso acontece sempre, Afonso, em todas as dificuldades que eu vejo na Bíblia? Não, infelizmente não, mas muitas das dificuldades da Bíblia nós conseguimos interpretar usando outras passagens da Bíblia como essa que eu acabei de relatar para vocês. Amém? Então aqui finalizamos a nossa aula número 1. Na próxima aula iremos falar sobre os demais 5 gêneros literários da Bíblia, então não perca. Hoje falamos sobre o gênero profético e o gênero narrativo. Nas próximas aulas finalizaremos os outros 5 gêneros literários. Então, se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus, se inscreva hoje, acione o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu estou postando um vídeo novo. Na próxima aula, então, veremos os demais 5 gêneros literários. Não perca. Te vejo na próxima aula.